Hoje se fala muito em atividade física, mas afinal, o que é atividade física? Nós podemos conceituar a atividade física como sendo qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que tem um gasto calórico acima do gasto calórico de repouso. Então, por exemplo, quando você está caminhando, quando você vai da sua casa até uma padaria, você está trabalhando esse músculo. Então, esse músculo vai produzir um pouquinho mais de calorias durante essa caminhada do que quando você fica sentado na sua casa. Portanto, caminhar até a padaria, por exemplo, é um tipo de atividade física. Quer ver outro exemplo interessante? Quando você está, por exemplo, dentro da sua casa, arrumando o seu quarto ou varrendo a sua casa, passando aspirador na sua casa, você também tem mais trabalho muscular do que ficar sentado. Conclusão, você estará gastando mais calorias do que ficar sentado em repouso. Então lembre-se disso, atividade física é qualquer movimento corporal que gere um gasto calórico acima daquilo que é o gasto calórico de repouso. E o que é o gasto calórico de repouso? É, por exemplo, quando você está sentado, quando você está deitado e, portanto, se mexa mais. Faça mais atividade física em qualquer lugar que vai ser muito bom para a sua saúde. Essa é uma questão bastante interessante que as pessoas às vezes se confundem. A atividade física ela pode ser classificada basicamente em 4 grupos. Atividades físicas da vida diária, atividades físicas de locomoção, atividades físicas laborais e atividades físicas no tempo de lazer. O que é uma atividade física da vida diária? Em geral, é tudo aquilo que você faz dentro da sua casa. Então, diariamente, você toma banho, diariamente você limpa a sua casa, diariamente você lava a louça, diariamente você sai do seu condomínio, vai brincar na quadra com seus filhos. Então, a atividade física da vida diária são atividades que, em geral, você faz dentro da sua casa. E acredite, essas simples atividades que você faz dentro da sua casa gastam mais calorias do que ficar sentado assistindo TV ou do que ficar deitado. A segunda subclasse, o segundo tipo de atividade física, são as atividades físicas de locomoção. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa e vai até o ponto de ônibus, esse é um excelente exemplo de atividade física de locomoção. Ou quando você pega, por exemplo, um trem. Então, para sair do ponto de ônibus e caminhar até a estação do trem, é um tipo de atividade física de locomoção. Muitas pessoas, por exemplo, vão ao trabalho, saem da sua casa e vão ao trabalho de bicicleta. Portanto, andar de bicicleta entre a sua casa e ir até o trabalho é um exemplo de atividade física de locomoção. O terceiro tipo de atividade física são as atividades laborais, que em geral são atividades físicas praticadas no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha em um escritório, muitas vezes você tem que sair do seu posto de trabalho, ir até uma outra seção da empresa e você vai, por exemplo, caminhando. Ou você pode, ao invés de subir um andar ou descer um andar de elevador, você pode efetivamente, por exemplo, usar as escadas. Então, qualquer movimento corporal que você faça no ambiente de trabalho, isso é conhecido como atividades físicas laborais. E por último, as atividades físicas no tempo de lazer ou no seu tempo livre, como por exemplo aos finais de semana. Aos finais de semana, muitas pessoas vão ao shopping, passear com a família, então aquela caminhada no shopping é um tipo de atividade física de lazer. Muitas pessoas vão aos parques, andar de skate, andar de bicicleta, andar de patins, isso é um tipo de atividade física de lazer. Muitas cidades no Brasil hoje, por exemplo, têm aquelas pequenas academias ao ar livre, onde você tem alguns aparelhos lá que te permitem fazer alguns modelos de atividades. Então é uma atividade física que você faz no seu tempo de lazer. E lembre-se, o importante não é se eu faço um tipo de atividade física ou outro tipo de atividade física. O importante é fazer atividade física, seja no trabalho, seja como locomoção, seja das atividades da vida diária, ou seja no período de lazer. Essa é uma questão bastante interessante, só para vocês terem uma ideia. O primeiro estudo que relacionou as questões das atividades relacionadas à saúde é de 1954, onde na cidade de Londres, todo mundo já deve ter ouvido falar,
que tem aquele ônibus de 2 andares. E naquela época você tinha então um funcionário que era o motorista, que dirigia o ônibus, e um funcionário que ficava subindo e descendo escadas nesse ônibus para cobrar o ticket das pessoas. E naquela época, em 1954, os cientistas já tinham reparado que o cobrador, que ficava o dia inteiro caminhando pelo ônibus, subindo e descendo escada pelo ônibus, que ele tinha menor risco de doenças coronarianas quando comparado ao condutor. E por quê? Porque o cobrador ficava a maior parte do seu tempo fazendo atividade física laboral, isto é, no seu momento de trabalho. Então, a atividade física ela pode promover saúde basicamente por 2 mecanismos. Primeiro mecanismo é que quando você faz atividade física, você aumenta o gasto calórico diário. E hoje nós sabemos que para a promoção de saúde você tem que gastar ao redor de 1.000, 1.500 calorias por semana. E essa caloria por semana pode ser gasta com qualquer tipo de atividade física. Eu não preciso necessariamente ir a uma academia todos os dias no mesmo horário. Eu posso fazer em qualquer local. E o segundo mecanismo é que a atividade física, por aumentar o gasto calórico, ela está associada à prevenção das doenças que mais matam no mundo e no Brasil, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que são doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, a pessoa que faz atividade física regularmente, ela é uma pessoa que cria proteção cardiovascular e, portanto, ela tem um menor risco, uma menor chance de desenvolver doença cardiovascular. Agora, se você me perguntar, atividade física em relação à proteção é apenas para doenças cardiovasculares? Claro que não. Hoje nós temos informações científicas de ponta que me permite dizer que atividade física previne diabetes, atividade física previne vários tipos de cânceres, atividade física previne doença gordurosa do fígado, doenças ligadas aos ossos, doenças ligadas aos músculos. Portanto, o importante é fazer atividade física de forma regular. Essa é uma questão bastante interessante. Existe sim uma recomendação mínima para a prática de atividade física para a saúde. O que é importante todo mundo entender? Não basta apenas fazer atividade física. Existe um mínimo necessário para que você tenha os benefícios para a promoção da saúde e prevenção de doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E essa recomendação mínima surgiu no ano de 1995 e de lá para cá ela tem sido aperfeiçoada. Então o que tem de mais atual hoje? Qual que é a recomendação mínima? Essa recomendação está baseada basicamente em 4 critérios, que primeiro seriam quantas vezes por semana eu devo praticar atividade física? E seria pelo menos 5 vezes na semana, sendo o ideal que você fizesse todos os dias. O segundo critério está ligado a quanto tempo eu devo praticar atividade física. Cada vez que você for praticar atividade física, você deve pelo menos acumular 30 minutos em atividade física. Então 30 minutos seria o tempo necessário mínimo para que essa atividade física promovesse vários benefícios para a sua saúde. O terceiro critério se chama intensidade. E a intensidade mínima que você tem que fazer é a intensidade moderada. Para que todos possam me entender, o que é uma intensidade moderada? É, por exemplo, quando você vai andar de bicicleta no parque aos domingos, você está andando numa velocidade que permite ainda você conversar com o seu esposo que está ao lado, com a sua esposa que está ao lado, ou com um amigo ou uma amiga. Então, se eu estiver andando de bicicleta e conseguir conversar com meu esposo e a minha mulher, isso é chamado atividade física moderada. Então, atividade física moderada não é aquele modelo de atividade física que vai deixar você extremamente cansado, exaurido. Não. É um modelo de atividade física que você consegue desempenhar por vários minutos de forma confortável. E o quarto critério é a forma como eu faço atividade física. Então, ela pode ser atividade física contínua ou atividade física acumulada. O que seria atividade física contínua? É, por exemplo, eu vou andar de bicicleta no parque aos domingos e vou andar 30 minutos direto naquela intensidade que é confortável para mim. Então, quando você faz pelo menos 30 minutos direto, sem parar, isso é chamado de atividade física contínua.
Mas eu não preciso necessariamente fazer pelo menos 30 minutos de forma contínua. Eu posso fazer aquilo que nós chamamos de atividade física acumulada. O que seria atividade física acumulada? Por exemplo, eu faço caminhada pelo menos 10 minutos de manhã antes de ir para o trabalho. Eu faço caminhada 10 minutos, por exemplo, no período da tarde. E no período da noite eu faço mais 10 minutos de uma caminhada num ritmo moderado. Então eu poderia fazer 10 minutos de atividade física de manhã, 10 minutos de atividade física à tarde, 10 minutos de atividade física à noite, e aí somaria 30 minutos dentro daquele dia. Então o importante é que você acumule pelo menos 30 minutos de atividade física por dia e que no período de uma semana, de 7 dias, você consiga fazer pelo menos 150 minutos de atividade física. Então se você conseguir fazer este mínimo de atividade física, você consegue prevenir várias doenças crônicas que possam atrapalhar a sua saúde, a sua vida, e consegue também melhorar os seus indicadores de saúde. Conclusão, faça as atividades físicas que você goste de fazer nos momentos que você tem disponíveis para fazer, porque você vai somando um pouquinho hoje, um pouquinho depois, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e no final de uma semana você acumulou 150 minutos de atividade física e aí parabéns. Você vai ser classificado como uma pessoa ativa e, portanto, terá vários benefícios para a sua saúde.